amigas, sejam bem-vindos a este momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 15 de junho, segunda-feira, da 11ª semana do Tempo Comum, a liturgia da Palavra nos apresenta como Evangelho do dia Mateus 5, versículos 38 a 42. A passagem situa-se na quarta sessão do Sermão da Montanha, que é o primeiro dos grandes discursos de Jesus ao longo do Evangelho segundo Mateus. Depois de promulgar as bem-aventuranças, de proclamar que os seus são sal da terra e luz do mundo, Jesus anuncia à multidão que não veio para revogar a lei ou os profetas, mas dar-lhes pleno cumprimento. Em seguida, ele adverte: eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Entrar no reino dos céus não significa receber a salvação final no final dos tempos, mas deixar que Deus reine sobre si agora, cumprir a sua vontade na perfeição no hoje da vida. Nas palavras de Jesus, significa ser pobre no espírito e, portanto, já possuir o reino dos céus. Esta é a primeira das bem-aventuranças. A passagem de hoje corresponde à quinta alusão de Jesus aos mandamentos da lei de Moisés. Em todas elas, Jesus introduz a referência ao mandamento com a expressão "foi dito". Trata-se de um passivo divino, isto é, foi dito por Deus aos antigos. A religião de Israel é pautada pelo diálogo aberto por Deus com o ser humano. Deus fala, Israel escuta e transforma-se na palavra a qual corresponde. A nossa passagem chama em questão o princípio jurídico de talião, olho por olho, dente por dente, que dominava praticamente todos os códigos legais do Antigo Oriente. Dentre estes, o Código de Hammurabi, que data de meados do século XVIII, é o testemunho mais antigo que nós possuímos. Tal princípio, embora isso nos pareça estranho hoje em dia, visava abarrar a espiral da violência. Ao se aplicar a retaliação, isto é, a ideia de que, para tal crime, tal e qual fosse a pena, os antigos legisladores procuravam assegurar-se de que a vingança repetitiva cedesse lugar à justiça pontual, evitando-se assim o ciclo da violência. O mesmo princípio permeia a lei de Moisés e se encontra, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 21, capítulo 19, versículo 21, em Êxodo, capítulo 21, versículo 24, Levítico, capítulo 24, versículo 20 e assim por diante. Jesus não veio abolir o espírito desta lei, que na sua essência é boa e tem um bom propósito, mas cumpri-la e dar-lhe o pleno sentido. Para o discípulo do reino, a espiral da violência é mais eficazmente barrada não com a devolução proporcional do mal recebido, mas com a sua subtração. Nenhum mal deve reverberar, mas ser contido. Toda violência deve bater em nós e cair por terra, em vez de retornar ao nosso agressor. O discípulo de Jesus é manso, essa é a segunda bem-aventurança, e promotor da cultura da paz. Esta é a sétima bem-aventurança. Portanto, não condiz com os discursos de violência que nós vemos hoje da parte de certas pessoas que se dizem cristãs. A mensagem do Evangelho, a mensagem do Sermão da Montanha de Jesus é sempre uma mensagem de não violência, uma mensagem de paz. A regra fundamental de Jesus é esta: não enfrenteis quem é malvado. Ele apresenta então uma casuística com 3 situações de violência. A cifra 3 é indicativa de uma totalidade na Sagrada Escritura. Isso indica que não se alude aqui simplesmente ao comportamento do discípulo
diante de 3 situações particulares de violência, mas diante de todo tipo de agressão que vier contra o discípulo. Primeira, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Para uma pessoa destra, quando se recebe um tapa de uma pessoa destra, ele acerta a face direita. E então Jesus diz, oferece também a face esquerda, que é quando se atinge com a palma da mão e assim se pega mais apoiado, né? Tudo isso desde que a espiral da violência cesse no discípulo do reino. Segunda situação que Jesus coloca, se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. A túnica era a vestimenta básica em Israel, a vestimenta de baixo. O manto era aquilo que ficava sobre toda a vestimenta. Então, se alguém procura te tomar aquilo que é básico, essencial, dá também aquilo que é, até certo ponto, né, supérfluo, como é o caso do manto. Terceira situação, se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Faze o dobro, para que a violência cesse em ti. Por fim, Jesus mostra que o exercício da generosidade abranda o coração, tirando-lhe todo o sentimento de revanchismo e qualquer falso senso de justiça. Assim diz Jesus, dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. É assim então que nós, na perfeição, cumprimos o ideal que Jesus nos propõe como discípulos e discípulas do Reino. Um forte abraço.